Olá, telespectador. Seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço pela sua audiência. Peço a você que se inscreva no canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários após a exibição do vídeo e que envie o link para os seus contatos sociais. Sou muito grato. Nesse momento aqui o meu escritório está todo ensolarado. Depois de uma manhã fria, aqui no bairro do Tucuruvi, na cidade de São Paulo, no Brasil, agora a tarde esquentou, estamos com uma temperatura quente, agradável e muita luz. Isso traz à memória o texto que quero partilhar com vocês hoje. Estamos nos estudos a respeito do livro de Jó. E hoje eu quero falar sobre Jó 11, 16 e 17. Diz assim a Sagrada Escritura: porque te esquecerás do cansaço, e lembrar-te-ás dele como das águas que já passaram. E a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia. Ainda que haja trevas, será como amanhã. Palavras lindas, ditas por um falso amigo, Zofar. Zofar repreendeu Jó. Jó estava numa situação de penúria. O seu corpo precisava ser coçado com cacos de barro. Ele estava fedendo. Era pele e ossos. Não havia mais carne praticamente. Não tinha mais dinheiro. Não tinha mais filhos. Só sobrara a esposa e uma mulher louca que dissera a ele: amaldiçoe a teu Deus e morra. Uma mulher nécia. E os amigos desapareceram. E dos poucos que ficaram, este vem e o repreende, dizendo que ele estava naquelas circunstâncias por causa dos seus próprios pecados. E lendo o livro todo, e hoje nós o temos em nossas mãos, por isso podemos saber o que aconteceu, não era o caso. Era algo espiritual entre Deus e Satanás, onde Deus demonstrava que Jó não estava do lado de Deus por interesse, mas estava do lado de Deus porque o amava. E nós sabemos todas as consequências de Jó ter enfrentado esta luta e venceu cada uma das etapas. A sua vitória trouxe para nós a consciência de que aqueles que suportam a provação, que suportam a dor, que suportam a luta, chegam no final da carreira com uma grande vitória. Se não aqui no mundo, lá no céu. No caso de Jó, foi aqui no mundo mesmo, onde ele foi recompensado. E por isso os dois versículos dizem assim, e são palavras apropriadas. Não é porque Zofar estava repreendendo a Jó que ele estava dizendo coisas erradas. Estava errado aplicá-las a Jó. Mas o que ele disse é verdade. Porque te esquecerás do cansaço e lembrar-te-ás dele como das águas que já passaram. E a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia. Ainda que haja trevas, será como amanhã. E é verdade. Quando nós atravessamos uma grande provação, uma grande luta, posteriormente Deus permite, pela sua graça, não para todos os casos, mas para a maioria deles, um período de grande bênção e de grande regozijo. Estávamos doentes, estávamos na cama, estávamos com grande quantidade de medicação, mas a doença saiu, nós melhoramos e de repente nós pudemos ver o sol brilhar, como este que está entrando aqui no meu escritório, a luz do sol, o rosto clareia, e quando nos lembramos daquilo que passamos, nós nos lembramos como águas que já se foram. Não é assim na nossa vida? Lembram-se das grandes preocupações que já atravessaram a nossa mente? O dia do casamento,
o dia do alistamento militar, o dia de uma cirurgia, o dia de um boletim médico, o dia em que enfrentamos uma grande dificuldade no trabalho. Naqueles momentos, parecia que estávamos no auge da meia-noite, sem luz, sem graça, sem poder, sem vigor, sem esperança. Mas Deus nos deu a graça de atravessarmos por este vale pantanoso. E quando saímos de lá, recuperamos a nossa vitalidade e a nossa alegria. Pessoas que atravessaram por um acidente de carro ganharam uma segunda chance. Agora parece que a vida tem outro sabor, tem uma outra dinâmica. Quem percebeu que poderia ter perdido tudo, agora para si o tempo é muito especial e não pode perder nenhum minuto da vida, porque ele é muito limitado. O tempo é limitado. Nós não temos todo o tempo do mundo. Nós temos apenas o tempo que nos compete e que só Deus sabe o quanto ele dura. Mas, como diz o texto, a minha vida mais clara se levantará do que o meio-dia. Esse versículo já marcou muito o meu coração, já marcou muito a minha vida, com tantos desafios e com tantas batalhas e com tantas lutas pelas quais eu atravessei, tantas foram elas. E nos momentos em que enfrentamos essas lutas, parece que não há esperança. Lembram-se daquela dor insistente no seu dente? Ou aquela dor no apêndice? Ou a dor no estômago? Que parecia que não tinha cura. E então você se submeteu ao tratamento, tenha sido ele leve ou bastante invasivo, e aquilo foi superado. Lembram-se daquela dificuldade, daquela dívida praticamente impagável. Você enfrentou com maestria. Com a graça de Deus, conseguiu compensar, fazer pagamentos parcelados e saiu da dívida. Mas a verdade é a seguinte: nós anotamos muito as nossas necessidades. Nós pedimos oração pelas nossas dificuldades, mas raramente contamos as nossas bênçãos e as nossas grandes vitórias. A minha filha Ruth é uma grande bênção na minha vida. Quando ela nasceu e eu filmei o seu parto, o parto da minha esposa quando deu à luz a Ruth, então quando ela veio aos meus braços, a pediatra disse: pai, temos uma notícia ruim para lhe dar. Ela tem um problema. Aquilo foi terrível. A alegria de receber uma vida, mas ao mesmo tempo de ouvir uma frase destas. E ficamos sabendo que minha filha tinha um problema congênito e que precisava passar por uma cirurgia o quanto antes. E a cirurgia seria de alto risco. Saímos do hospital e deixamos a nossa filha na UTI. Quantas lágrimas a minha esposa derramou, e eu também. Aquele momento era um momento de trevas para nós. E então foi marcada a cirurgia. E aquela bebezinha entrou na sala de cirurgia e por 4 horas foi operada. E então chega a pediatra e diz assim: graças a Deus tudo correu bem, mas vocês ainda têm um longo percurso para o tratamento pós-operatório que vai durar cerca de 1 ano e meio a 2 anos. E nós vimos o sofrimento da nossa filha. Nós tínhamos que fazer alguns procedimentos por causa da sua cirurgia. Mas, pela graça de Deus, ela venceu. O problema passou. E minha filha hoje é uma menina robusta de 10 anos de idade, de uma extraordinária inteligência, de um caráter ilibado, cristã de raiz. Só nos traz felicidade e alegria. Então a minha vida mais clara se levantou que o sol ao meio-dia. E ainda que houvesse trevas, ela se tornou tão clara como a luz da manhã. Vamos confiar na graça de Deus, que não nos falta na hora da necessidade, que está atento às nossas lutas, às nossas provações, a tudo aquilo que nós precisamos.
Vamos depositar nele a nossa completa confiança. E vamos também, com a graça de Deus, cumprir o que diz o texto. Porque te esquecerás do cansaço, e lembrar-te-ás dele como das águas que já passaram. E a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia. Ainda que haja trevas, será como amanhã. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai Celestial, eu te agradeço porque a semelhança deste sol que brilha lá fora e traz tanta luz para o meu escritório, também dentro do meu coração há o brilho da tua luz, que tem me mostrado ao longo de 45 anos de vida cristã, que o Senhor se faz presente no meio de cada provação. E que não há provação que não tenha propósito. E que no meio dos teus propósitos está o meu amadurecimento e a glória do teu nome. Ajuda que cada telespectador experimente a mesma bênção em seu coração e em sua vida. Que possa enfrentar com galhardia o momento da provação e receber com alegria o dia da libertação. Eu te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, querido telespectador, por assistir a mais um vídeo de meu canal. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o Ministério Essência Cristã. Peço a você que se inscreva no canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários e que envie o link para os seus amigos e os seus contatos. Sou muito grato, mas peço a você também para ser um ofertante missionário. Através das ofertas, nós mantemos o nosso canal e o nosso trabalho em pleno desenvolvimento. Se você o fizer, já de antemão eu digo muito obrigado. Preste atenção nas sugestões que estão aqui e aguarde a nossa próxima produção, se Deus quiser. Tchau.